ficha de trabalho que nós encontramos do Harry Shibata. Aquele médico que acompanhava a dosagem da tortura. Mas essa é a nossa grande pergunta para a Cobrasma agora. 4 trabalhadores da Cobrasma que estavam presos estavam sofrendo tortura. A diferença em relação a 64 é que o apoio empresarial ganhou. Tentativa de golpe dos empresários envolvidos em 2023, eles foram derrotados. Olá, eu sou o Ícaro Brum, do jornal GGN, e hoje eu vou conversar com a pesquisadora Cláudia Souza e o pesquisador Murilo Leal, que coordenaram a pesquisa sobre a Cobrasma, a companhia privada de material ferroviário que conseguiu um faturamento milionário durante a ditadura militar e se aliou na repressão de greves e violou o direito de trabalhadores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ícaro. Boa tarde, Murilo, e boa tarde a todos. Antes de fazer a primeira pergunta, quero dizer que essa entrevista ela faz parte de uma série especial que a TV GGN desenvolve em parceria com os pesquisadores, por trás do projeto A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura. E a gente já tem uma playlist aqui no canal com todos os episódios e já vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Então, eu queria que a gente começasse falando um detalhamento do contexto histórico da criação da empresa, a participação da família Vidigal, quem é a família Vidigal e o que ela tem a ver com toda essa história. Essa pesquisa investigou especificamente a Cobrasma, né, a Companhia Brasileira de Material Ferroviário, da cidade de Osasco. E o que a gente quer destacar da história da empresa, né, que também coube parte de toda a pesquisa, ela se voltou a isso, né? É que ela é uma empresa que nasce de uma articulação muito forte com o Estado, né? Uma empresa que surge nos anos 40, especificamente acho que em 1944, né? Sim. Tendo a família Vidigal no centro desse processo, né? E o patriarca, que é o Gastão Vidigal, como o centro do processo, que articula um pool de outros empresários, né? Reúne um grupo de outros empresários, compõe o capital da empresa e se posiciona com centralidade, né, na formação da própria empresa. O que a gente destaca nessa história, né, é essa relação muito próxima do Gastão Vidigal com o Estado brasileiro através de uma forte atuação política. Ele transita entre a iniciativa privada e as suas empresas, né, e organismos, né, órgãos de governos, cargos, em diversas instituições de Estado, especificamente, né, que podem, inclusive, podem não, mas com certeza favorecem aí a formação, a facilitação, né, do próprio capital da empresa e, obviamente, que a produção da empresa. Essa família ela tem uma importância por alguma outra coisa que ela já tenha feito? É um nome já grande para ela ter essa articulação? Olha, o Gastão Vidigal, que nasce no início do século XIX, né, esse patriarca, ele é um empresário em São Paulo, né, acho que no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, ele é um empresário de bastante significativo, né? Ele tem essa proximidade com o Estado,
brasileiro, né, desde a era Vargas, na formação da Cobrasma, ocupando postos, como, por exemplo, da Câmara de Comércio Exterior. O Murilo depois pode detalhar mais, né, alguns cargos no estado que ele ocupa, junto a outras instituições da sociedade civil de uma maneira geral, né? E ele se mostra muito presente na cena paulista, né, na cena empresarial paulista, e também numa cena nacional. A fortuna construída, concentrada, né, pela família de Vidigal, ela vai ser uma fortuna bastante expressiva. A gente tem no relatório aí um dado, numa entrevista da Veja, nos anos 80, onde o Luiz Eulálio Vidigal Neto, né, era considerado uma das maiores fortunas do Brasil. Então, de fato, a família Vidigal tem essa forte importância, né? A gente foi atrás justamente das práticas, né, das ações, das experiências, das práticas políticas da família Vidigal junto às instituições que tanto planejaram o golpe de 64, né, e geraram condições para que ele acontecesse, quanto apoiaram materialmente, financeiramente, como o IPES, né, e o Murilo pode falar um pouquinho mais agora dessa relação do Luiz Eulálio Vidigal, filho e neto, né, no IPES, e também o GPMI, né, que foi o Grupo Permanente de Mobilização Industrial. A Cobrasma, ela muda a atuação de que ela fazia antes do regime militar e durante? Ela só trabalhou realmente com essa parte de material ferroviário? Olha, a Cobrasma surge, né, como uma empresa de material ferroviário, né, nos anos 40, dentro de um processo que é um processo totalmente ligado ao Estado desenvolvimentista, né, na era Vargas. Agora, o que é possível dizer no pós-64, né, que acho que essa é a sua questão, não é a mudança desse ramo da indústria, mas é a sua diversificação, né, em um processo de crescimento, de engrandecimento, né, de diversificação da empresa de uma maneira geral. Vou falar aqui, depois qualquer coisa o Murilo me corrige, né? Ela começa como um grupo de material, de produção de material ferroviário, né? Esse grupo ele tem uma primeira configuração com vários acionistas de outras empresas, inclusive, por exemplo, o próprio José Hermínio de Moraes, etc., né, que aportam capital. E durante os anos 60, pós-golpe, a gente vai percebendo a concentração do capital da empresa em torno dos Vidigal, né? Que vão se fortalecendo a partir, né, de uma política que foi criada ali, né, de acesso à divisão dos lucros, né, da própria empresa, que vai concentrando o capital na família, que vai comprando ações, né, e a ramificação da empresa. Né? Então, a partir da Cobrasma surge, por exemplo, a Braseixos, e a Brasprensas. Né? Então, eu não acho que a gente poderia falar numa mudança de rumos, mas a gente falaria assim numa forte diversificação das atuações da empresa, né, em função dessa concentração de capital, né, dessa direção que a família Vidigal dá, e dessa garantia, né, da produção posta pela clara aliança com o Estado, com o governo militar, as encomendas que o Estado fazia em relação aos vagões de trens, né, a todo o material ferroviário e outros, né, produtos, né, e elementos que são indutores
do crescimento econômico durante a ditadura militar. Ô Murilo, o que era o IPES, até para a gente contextualizar, e como que ele foi importante nessa articulação do golpe? O IPES foi decisivo. Ele se apresentava formalmente como instituto de pesquisa que promovia, produzia materiais diversos, como desde cartilhas de orientação política até uns hoje famosos documentários que eram exibidos Brasil afora com um teor, no fundo, anticomunista e antitrabalhista, a gente pode dizer também, né? Mas, muito mais do que isso, ele foi um ponto de encontro entre militares e civis que recebeu recursos, né, inclusive recursos de empresa, mas também da Embaixada Norte-Americana e de outros organismos, para preparar o golpe. O principal estudo sobre essa função, esse desempenho do IPES no golpes é o livro, né, do René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado. É um estudo muito documentado sobre essa atuação do IPES. Então, né, ele tinha duas faces. Uma face pública, de uma espécie de think tank sobre democracia no Brasil, etc., né, que reunia militares e civis do porte do Golbery, do Couto Silva, e civis como Luiz Aulálio, para ficar no nosso caso aqui, Luiz Aulálio Bueno Vidigal, o pai, né, e o Gastão Eduardo, como a Cláudia falou, né, o Ari Torres, outros empresários da Cobrasma atuavam, né, muito fortemente no IPES. Então, né, a outra face do IPES foi essa face de uma espécie de proto-estado militar civil, né, porque ele foi articulando o projeto da ditadura a partir da sua atuação aí, começo em 61, né, e ele vai fornecer os quadros, o projeto para a ditadura militar. A gente encontrou, não só na nossa pesquisa, mas nós nos apoiamos em teses de doutorado, dissertações de mestrado já defendidas, tanto sobre o IPES como sobre a própria Cobrasma também, né? E uma delas é a tese da Fernanda Teixeira Moreira, o Partido do Empresariado, defendida em 2019 na FGV, que ela trata muito detalhadamente sobre essa participação da família Vidigal e de outros agentes que nós encontramos posteriormente na greve de 68, dentro do IPES, né? Então, esses dados foram retirados daí. O Gastão Eduardo Bueno Vidigal, que era o presidente do Banco Mercantil, ele é filho do Gastão, fundador da Cobrasma, que nessa altura, em 61, ele já tinha morrido, ele faleceu em 51. Ele tem um nome muito parecido, mas eu estou tratando aqui do Gastão Eduardo, é o filho. Ele era membro do Comitê Revolucionário do IPES. O IPES tinha uma organização bastante complexa de comitês e grupos, né? Então, tinha um grupo de análise de conjuntura. O Gastão Eduardo estava nos dois, no Comitê Revolucionário, nesse grupo de conjuntura. O Gastão Mesquita Filho, que, embora a gente se confunda, porque é o mesmo nome, mas ele não é da família, foi um sócio do Gastão fundador. O Ari Frederico Torres também é encontrado atuando no IPES, ele também é um dos fundadores da Cobrasma, junto com o Gastão Vidigal. O Luiz Eulálio Pai também é do IPES, e é muito importante mencionar também pessoas que não são da família, mas estão articuladas e que aparecem mais claramente na repressão à greve de 68,
que é o Luiz Antônio Gomes Silva, ministro da Justiça do governo Costa e Silva, e um dos articuladores do AI-5, que não por acaso ele, na nossa avaliação, né, ele é baixado em dezembro, né, 4, 5 meses depois da greve e da repressão, a greve da Cobrasma em julho de 68, né, e também algo que nos surpreendeu, porque nós não sabíamos, não tínhamos essa informação antes da pesquisa, o Moacir Gaia é um general que era delegado regional do trabalho na greve de 68. E ele tinha sido também um membro desse comitê de análise de conjuntura do IPES. Então, vários personagens que têm uma atuação muito forte na repressão à greve de 68, eles são encontrados pela pesquisa 4 anos antes no IPES, né? Então, são esses nomes que eu falei, o Gomes Silva, como ministro da Justiça, Moacir Gaia, que foi o delegado regional do trabalho, ele era general do Exército e tinha sido um ipesiano, como a bibliografia denomina esse pessoal que atuava. E ele é imediatamente acionado quando eclode a greve no começo do dia 16 de julho, né, 8h30 da manhã, ele é imediatamente acionado pela direção da Cobrasma e ele vai articular, então, toda a repressão. A gente pode falar disso mais detalhadamente daqui a pouco. Tá? É até interessante que essa relação da família, ela nunca foi com a ditadura, ela nunca foi escondida também, né? Ele tem até uma declaração do Vidigal Filho, que era o presidente da Cobrasma, quando ele venceu a eleição da presidência da Fiesp, que ele fala que era a geração dos empresários que eram frutos da Revolução de 64, né? Então eles tinham orgulho também de ter participado disso. Não era uma relação escusa ali que eles escondiam que eles estavam fazendo parte, né? Era aberto, né? Era totalmente aberto, né? Como a Cláudia assinalou, desde a origem da Cobrasma, em 44, vamos lembrar aqui que é o final do Estado Novo, mas está ainda em plena vigência do Estado Novo, ainda no curso da Segunda Guerra Mundial, que não tinha se definido, ainda em 44, e a Cobrasma ela é criada para buscar solucionar um problema estratégico que era esse fornecimento de material ferroviário. Faz parte do projeto desenvolvimentista também da ditadura, né? Isso, Sim. Porque tem empresas que supriram essa necessidade, mas eram estatais. A Cobrasma ela vem do âmbito privado para suprir essa necessidade, né? Exatamente. Então, do ponto de vista econômico, né, está bem clara essa função e ela surge, a gente pode dizer, de dentro do Estado, né, de certa forma, embora seja uma empresa privada, né? Como a Cláudia... E até o IPES ele é um instituto privado ou Privado. Não, é privado. Era privado. Inteiramente privado. Mas, como foi falado, basta você fazer um exame superficial do percurso profissional dos 2 fundadores da Cobrasma, que é o Gastão Vidigal, que era o cara mais da política, e o Ari Frederico Torres, que era o engenheiro, era o cara que concebeu o projeto industrial mesmo, mas os 2 estavam dentro do Estado e dentro da empresa, né? O Gastão Vidigal, ele foi deputado, ele foi ministro do Dutra, né, do Eurico Dutra, ele foi depois secretário estadual da Fazenda, ele foi presidente dessa carteira de exportação e importação do Banco do Brasil, o Ari Torres foi presidente do BNDES, da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Então, a própria natureza da atividade empresarial, as encomendas eram principalmente do Estado, né? Essa rede ferroviária, nos anos 40, era uma rede estatal, né? A federal, principalmente. Então, eram encomendas do Estado e essa relação umbilical ela vai implicar numa série de compromissos políticos também entre
esses empresários da Cobrasma e o Estado brasileiro. Só falar aqui rapidamente sobre a família, né, que você perguntou, Ícaro. A gente, na pesquisa, nós, como eu falei, né, nos baseamos numa série de acervos e arquivos públicos, que depois a gente pode, no finalzinho, especificar um pouco mais, mas também em outras pesquisas já realizadas. Uma delas é muito curiosa, o termo que o Maurício Vinhas de Queiroz defendeu nos anos 70, na FEA, uma pesquisa que chamava Empresariado e Ditadura, né? Grupos Econômicos e Modelo Brasileiro. E ele diz que a família Vidigal estava no centro de uma grande rede de empresas que ele chamou de Aranhol Paulista. Né? É um termo que ele usou para qualificar essa presença muito forte da família Vidigal na articulação empresarial e política. Ele não tinha pesquisado lá nos anos 70 ainda todas essas implicações políticas da atuação da família Vidigal, mas ele já assinala a força política e a força empresarial do grupo Vidigal no universo industrial paulista e brasileiro. Isso é confirmado por outras pesquisas, como essa que eu falei, né, que nós pesquisamos, eu, a Cláudia, a equipe da pesquisa, da Fernanda Teixeira Moreira, né? E tem outras pesquisas também. Vocês encontraram algum balanço que indica ali uma diferenciação de depois de instaurado o regime, do quanto começa a crescer o lucro da empresa? Como tem algum indicativo com isso? A conclusão da tese do professor Roxo é exatamente essa, né? Que ele tem um gráfico que ele apresenta para a história da empresa que consegue claramente, né, demonstrar que a partir de entre 1970 e 1979 é que você tem o crescimento exponencial da Cobrasma, né? Justamente que é durante esse processo da diversificação, né? Quando surge, quando já depois a Braseixos já existia, mas depois surge a Brasprensa, né? Então essas três empresas juntas, né? Cobrasma, Braseixos e Brasprensas, dentro do conglomerado, ela vai ter um boom lucrativo imenso, né? E tudo isso por quê? Né? Porque mas isso vendendo para o material governo. ferroviários e outros para o Estado brasileiro. Né? Então, essa aqui é a questão do professor Roxo. A Cobrasma, e eu acho que, e aí a gente volta para essa ideia dos ipesianos, né? Os ipesianos não só foram responsáveis por estar no processo de apoio ao golpe, né? Mas posteriormente eles vão ser responsáveis por ser um núcleo presente no processo de planejamento e planificação do próprio crescimento econômico, dessa modernização autoritária, né, da ditadura militar brasileira. Né? Então, os planos nacionais, né, o primeiro PNB, o segundo PNB, a gente consegue identificar na história da Cobrasma a articulação e a presença da empresa dentro dos planos. Né? Então, as metas de planificação da empresa, elas são construídas a partir das projeções, né, do segundo PNB, por exemplo, nos anos 70. Né? E mais do que isso, o acesso ao financiamento, ao BNDE, né, é um acesso constante, né, inclusive... Tem um montante assim, juros, geral do quanto que chegou a esse financiamento?
No segundo PNB, por exemplo, né, tem um aporte, aí, um empréstimo, né, da Caixa Econômica Federal, do BNDE, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que agora é o nosso BNDES, né, a juros negativos, né, que chegou a 600 milhões de cruzeiros, né, e aí a fonte ainda está na moeda né, da época, justamente para ampliação da capacidade da área produtiva, né, no setor de equipamentos, para vagões, construção de vagão siderúrgico, da Cobrasma. Que, além de incentivos fiscais, há aporte de recursos do BNDES para o Grupo Cobrasma, como um todo, de cerca de 80% dos aportes do BNDE, como um todo, né? E isso está numa reportagem da Folha, e coloca lá que cerca de 2 bilhões de dólares, né, foram investidos no complexo do BNDES. O que, numa conta que o próprio professor Roxo faz, né, que hoje, em 2022, isso poderia corresponder aí a 48 bilhões de reais, né? Isso é um dado aí da Folha de São Paulo de 1980. Quase o valor da privatização da Eletrobras, basicamente. Quase o valor da privatização isso em de uma valores de empresa financiamento para a empresa, só em financiamento. Para uma empresa, que é a Cobrasma, né? A juros negativos, em pleno 1980. Né? Então, eu acho que E era algo que eles não tinham antes do regime, né? Nunca conseguiram nenhum benefício próximo a isso. Próximo a isso em por valores. Conta da relação em valores. Então, próximo a isso em valores, mas vamos ver se o Murilo concorda com o que eu vou falar aqui, né? O que a gente está afirmando desde o início, né, é que, por exemplo, o próprio capital, né, o próprio aporte de capital inicial da Cobrasma em 1944 já veio de um conjunto de benefícios, né, devido ao lugar que o Gastão Vidigal, patriarca, né, ocupava nos governos, né, no Estado Novo, de uma maneira geral, né, no governo do Getúlio. E o fácil acesso que ele teve à carteira de comércio, né, importações e comércio, né, devido aos cargos que ele ocupava. Então, hoje, isso é uma coisa que eu tenho pensado, né, já discuti muito com o Murilo. Hoje se fala muito na porta giratória, né? Mas o que a gente identifica, né, nesse processo? Que o Gastão Vidigal, né, esse que é o fundador, que é o patriarca, né, ele é uma figura desse constante ir e vir da presença clara dentro de instituições de Estado e na cena empresarial. Trouxemos para a nossa pesquisa dados que o Antônio Carlos Roxo já tinha pesquisado, de um pico entre os anos 74, eu estou com isso aberto aqui, deixa eu ver, meados dos anos 70, 74 até 82, tanto de quantidade de vagões e materiais produzidos pela Cobrasma, quanto de o seu faturamento também. Né? Então, esse período aí do segundo PND e do período pós-milagre, que a Cobrasma tem um incremento no seu faturamento e uma diversificação, né? Como a Cláudia já Isso falou. É durante até o mesmo período em que eles conseguem os financiamentos? Porque também, né? Esse financiamento dos 2 bilhões de dólares, né, ele vai para uma expansão que tinha sido combinada, né, pelo governo Geisel e a direção da Cobrasma, que abre uma outra unidade numa cidade aqui de São Paulo que chama Sumaré,
próxima de São Paulo, é Sumaré, Hortolândia. E essa outra unidade, ela recebe, então, uma planta industrial da própria Cobrasma e da Braseixos. E ela é inaugurada em 78 com a presença do próprio Geisel, vários outros ministros, e esse financiamento astronômico do BNDES é para essa expansão, visando os objetivos do segundo PND e dentro dele de um plano ferroviário de expansão, né? O próprio jornal, a Cobrasma tinha um jornal corporativo empresarial chamado O Elo. E esse jornal ele foi pesquisado, né? A gente teve acesso por meio da equipe, do Roxo, e ele se gabava, né, da Cobrasma ter recebido o que na época era um grande feito, um dos maiores financiamentos da história do BNDES para essa expansão. Isso é um discurso da própria Cobrasma. Para a gente entrar na parte da repressão direta ali, eu queria entender como que funcionava essa colaboração da segurança interna da empresa com os órgãos de repressão para vigilância de trabalhadores. Talvez esse seja o aspecto mais forte da nossa pesquisa, né? Porque o objetivo desse projeto é apurar possíveis violações de direitos, como você mesmo falou, Ícaro, no começo. Então, isso foi alvo muito específico da nossa atenção, né? E a gente caracterizou várias frentes de repressão, né? Uma delas é uma colaboração da empresa com os órgãos de repressão, antes até mesmo do golpe militar e depois também, né? Encontramos, por exemplo, uma lista de materiais de escritório fornecidos pela Cobrasma para o DOPS, material permanente de escritório, que é um indício dessa possível colaboração nesse aspecto, inclusive, né, de material. Nós obtivemos também depoimentos, nos baseamos em depoimentos fornecidos no âmbito do funcionamento da Comissão Municipal da Verdade de Osasco, né, que eu fui presidente dessa comissão, e um dos depoimentos foi um depoimento importante de um ex-chefe de recursos humanos da Cobrasma, que atuou aí dos anos 40 até os anos 60, o Albertino de Souza Oliva, que depois se exonerou, pediu as contas da Cobrasma e foi atuar como advogado, porque ele tinha essa formação, na Frente Nacional do Trabalho, que era uma organização católica sindical. E no seu depoimento à Comissão da Verdade, ele informou sobre essa acolhida de forças, tanto de forças da Força Pública do Estado de São Paulo, tanto cavalerianos como forças de solo, né? Inclusive com fornecimento, ele falou com uma certa ironia, né? Mas é um fato, fornecimento de alfafa para os próprios cavalos dentro da Cobrasma. Isso para repressão às greves do pré-64, né? E depois a gente encontra outras várias modalidades, que é o fornecimento das listas sujas aos órgãos de repressão. Nós encontramos essas listas assinadas por diretores da Cobrasma, com nomes, endereço de dirigentes sindicais, né? E a infiltração. As listas eram produzidas pela própria empresa. Isso, pela própria empresa. Isso com papel timbrado da empresa, né? Assinatura, uma delas, e a caracterização do tipo de ação na greve de 68. E fazia um perfil dos trabalhadores? Qual que era o perfil dos trabalhadores que estava nessa lista? Eram dirigentes sindicais, dirigentes de comissão de fábrica e participantes, apoiadores da greve nessa lista com papel timbrado. A gente encontrou vários tipos de lista, né? A lista que é uma prova, inclusive que foi, um parênteses, né? Ela foi confrontada, os chefes de RH que produziram essa lista
na Comissão da Verdade. Houve uma sessão em que eles estiveram presentes, foram convocados, compareceram, e foi mostrada a lista com assinatura, e ele alegou que não se lembrava da lista, né? E depois o presidente da Cobrano também foi confrontado, Luiz Eulália Bueno Vidigal Filho, e falou que teria sido uma ação feita à revelia da direção. Né? Mas, ou seja, né, tiraram o corpo fora, mas a lista tem lá com papel timbrado e assinatura apresentando os nomes, é um tipo de lista. Antes de você complementar, eu queria que você acrescentasse também como que funciona, o que vocês encontraram de relato, em relatos, em documentos, das ações efetivas de repressão. O que faziam para reprimir, além dessas listas e tal. Dessa ação de controle social mesmo, né? da Cobrasma em relação aos seus trabalhadores e, na verdade, de todo o parque industrial de Osasco em relação aos trabalhadores de Osasco, né? E de como que a cidade de Osasco, com essa característica, né? de uma cidade operária, ela vive desde esses anos 40, né, com esse boom industrial que se dá nessa cidade, né, ela vive, operários e empresários vivem constantemente nesse eterno jogo do controle social, né, e do controle da empresa, ou das empresas, das indústrias e das fábricas sobre os seus trabalhadores, as suas famílias, os bairros, né, em que essas famílias moram, né, ou a cidade de uma maneira geral. Em relação às listas, né, só para caracterizar um pouco mais, né, como é que a gente classificou aí o material que a gente encontrou, né? A gente encontrou tanto listas produzidas pela Cobrasma que consultavam ao DOPS a índole do funcionário, né? E essas são pré-64, né? Então já demonstra claramente essa relação, né, que a empresa traz junto aos órgãos repressivos, né, junto ao DEOPS de uma maneira geral. Então, tudo isso está lá no Arquivo do Estado, e pode ser encontrado, né, até as chamadas listas sujas, né, que foram tanto encontradas, mas que foram assim recorrentemente apresentadas pelos trabalhadores em seus depoimentos, né, porque nós também fizemos questão de ouvir os trabalhadores e as suas famílias, né, e alguns dos seus familiares, como listas sujas, que podiam ser listas que circulavam entre as próprias empresas, e que tentavam justamente sujar a barra, né, para as futuras contratações em outras empresas. Isso é algo até que está incluso em quase todas as empresas em quase todas as estudo, empresas né? investigadas, na Fiat. E aí que a gente vê uma prática que, na verdade, é uma prática do controle social de uma maneira geral, dentro do processo capitalista, né? E aí a gente consegue ver nos anos 50, aqui em Osasco, né? essa prática, inclusive a da pré-consulta, né? Então, a pré-consulta da índole do trabalhador, né, junto a órgãos de repressão. A gente entrevistou esposas, né, de trabalhadores que foram perseguidos na greve de 68, como, por exemplo, a Abigail e a Marlene Groff, e a família, né, narra essa experiência, né, da presença constante dessas listas, que vai gerando problemas imensos às famílias, como, por exemplo, ter que se deslocar do seu próprio território, né? Ter que ir trabalhar cada vez mais longe. A Abigail narra a necessidade de sair de Osasco e ir trabalhar
nos confins da Zona Norte de São Paulo, né, um território, uma localidade totalmente desconhecida, sem apoio da sua rede familiar, sem apoio de amigos, né, por conta de um esforço que se tem que fazer para arrumar o emprego após, né, a atuação, seja a atuação sindical, seja a participação na greve, seja a reivindicação. Mas, aí indo para a sua questão, né, eu acho que é interessante falar também da vigilância constante né, desses trabalhadores. Né? Então, nos depoimentos, que eu acho que são também bastante importantes e significativos, né? E que foram todos confrontados com a documentação escrita e com a historiografia, né? A gente fez questão de checando e confrontando as diferentes narrativas e o que podia ser documentado efetivamente, o que foi documentado ou refletido, né? A narrativa da vigilância constante, ela é uma presença, né? Então, alguns casos, assim, eu vou citar, né? A gente teve uma entrevista do Ricardo Dias, que hoje é um artista e ativista cultural de Osasco, mas que na época foi um funcionário da Braseixos durante até 1966, né? E que pós-ditadura militar, por atuar num grupo de teatro que pertencia também à Igreja Católica e a toda uma organização dos padres operários na cidade, com características aí, né, de uma cultura popular, de uma cultura operária que circulou e que foi muito importante na cidade, inclusive para a organização dos próprios trabalhadores, né? Por atuar numa peça, num grupo de teatro amador, sendo funcionário da Braseixos, logo após a atuação da peça, foi chamado a prestar depoimento no quartel de Quitaúna, ao comandante do quartel de Quitaúna, sendo um jovem que tinha ali próximos dos 18 ou 19 anos de idade, né, e que queria atuar como artista e cujo trabalho de operário era ali o seu meio de sobrevivência. Então, esse controle social dentro da Cobrasma, né, ou da Braseixos, né, que pertence ao grupo, o Ricardo Dias depõe claramente, quer dizer, a conversa constante entre os trabalhadores era essa, da vigilância, né, a consciência de que havia uma presença de agentes policiais infiltrados entre os trabalhadores como forma de vigilância. Né? Então, isso está. E além da vigilância, chega algum indício de tortura, algum caso mais extremo? Então, os casos extremos, eu acho que a gente considera, e aí eu acho que a gente pode chegar no assunto da greve, né? Sim. Os casos extremos, eu acho que eles vão acontecer efetivamente com o episódio da greve de 68 e as decorrências do que foi a invasão da Cobrasma, né, pelas forças do Exército, articuladas à Força Pública do Estado de São Paulo, ao DOPS, ao DEIC, à Delegacia de Osasco, né? Então, um pool de forças que foram mobilizadas, algumas ficaram na retaguarda e outras, né, foram ali. A bibliografia fala em 150 agentes mobilizados diretamente para a invasão, né, para a tomada da fábrica, a invasão da fábrica pelas forças repressivas e a efetuação das prisões. Né? Sim. E qual que era a motivação dessa greve? Então, vamos lá, vamos começar a falar da greve. Por isso fala também. A greve era uma greve por salário. Né? Então, a greve ela se dá no ano de 1968,
Pós-greve de Contagem, né? Então, só a gente recuperando ali a história, né? Em abril, a gente tem a greve de Contagem, que é uma greve também de trabalhadores durante a própria ditadura militar, né? Que surpreende até o governo, mas que é avaliada aí como uma greve que tem, inclusive, resultados positivos, porque os trabalhadores conseguem alcançar parte de um aumento salarial. Né? Então, a greve de 68 ela é uma greve por aumento de salário, né, e por melhoria de condições de trabalho nas fábricas de Osasco, de uma maneira geral. Né? Então, é assim que ela foi concebida pelo movimento sindical, né? Ela foi organizada dentro das fábricas, pelas comissões de fábrica e pelos militantes do sindicato, né, que estão ali atuando nessa conscientização dos trabalhadores em relação aos seus direitos, né? Tudo está muito atrelado ao arroxo salarial, efetivamente, né? Uma conjuntura de arroxo, às grandes perdas salariais que estão sendo construídas justamente por esses, né, por esses planos, né, pelo primeiro PND e depois pelo segundo PND, né, que projetam um crescimento, mas a custa do crescimento é, de fato, o arroxo salarial e a perda, né, dos direitos do trabalho. Então, o motivo da greve é esse. Né? E o que surpreende né, numa greve, né, e da tomada da Cobrasma é justamente a pronta repressão que se organiza efetivamente logo no primeiro dia e no primeiro momento da ocupação da fábrica. Né? A greve começa pela manhã, os trabalhadores permanecem dentro da Cobrasma, se ocupando de tomar a fábrica, né, de ocupar a fábrica, no sentido de manter toda a fábrica sob controle. Agora, a questão é a rapidez, a ideia de que, em algumas horas, né, durante essa ocupação, se articulou uma repressão sem nenhum outro padrão na história brasileira. O Murilo que me diga assim, se, né, a gente até 68, né, uma articulação que vai da presidência da República, né, passando pelo ministro do Trabalho, que era o Jarbas Passarinho, ao ministro da Justiça, se articulando com o governador do estado de São Paulo, né, a Força Pública de São Paulo e todos os organismos, a Guarda Civil, né, delegacias e o próprio DOPS, né, e o Exército Brasileiro. Né? Então, foi o nível de mobilização, né, e de articulação. E aí, a Maria Helena Moreira Alves, né, no livro dela, Oposição no Brasil, ela dedica um espaço inteiro para tratar, né, da greve de Osasco em 1968, justamente dando destaque, né, para a força que foi essa articulação diante de um fato, né, que é uma greve que nada mais, nada menos repetia as ações de contagem, né, em que os trabalhadores estavam reivindicando ali aumento de salário. Tanto nessa mestrado, como eu me referi, quanto nessa pesquisa, aparece essa, como a Cláudia falou, essa repressão desproporcional, que talvez tenha sido mesmo uma coisa sem precedentes na história do Brasil pela sua truculência. Por quê? Né? São mobilizados aí que eu vou ser um pouco específico. 3 caminhões brucutus, que são aquele caminhão que lança um jato de areia, de água, de areia, para dispersar
os oponentes, né? Um carro de choque, 3 caminhões da Força Pública, 8 viaturas do DOPS, 150 agentes do DOPS e do DEIC, e ficaram de plantão o batalhão Tobias Aguiar, a delegacia de Osasco, a primeira delegacia auxiliar, forças da Guarda Civil e da Polícia Federal. Então, é um aparato desproporcional. E esse aparato ele foi mobilizado com a participação da direção da Cobrasma, e essa participação, a nossa afirmação, a nossa tese é de que ela teve uma importância decisiva no desencadeamento dessa repressão, porque foram apresentadas 2 alegações pela direção da Cobrasma que foram importantes, além daquilo que deve ter acontecido pelos bastidores, né, nesse rede de contatos todos do delegado regional do trabalho, ministro da Justiça, etc. Né? Mas aquilo que apareceu publicamente foi a direção da Cobrasma denunciando a greve como uma greve subversiva. Por quê? Porque há uma tentativa de criminalizar a greve, né? Uma tentativa de criminalizar um crime contra a segurança nacional. Tanto é que vários dos sindicalistas foram incriminados na Lei de Segurança Nacional. José Campos Barreto, uma das principais lideranças, e outros. E foram julgados na 2ª Auditoria Militar da Justiça Militar de São Paulo. E nós tivemos acesso a esse processo, que é um processo volumoso que a própria Justiça Militar nos forneceu. Esse discurso da criminalização, ele se baseia numa afirmação que não se sustenta nos fatos de que a greve não tinha reivindicações. E os jornais, já do dia 16 mesmo, veiculam as reivindicações da greve. Né? Como é que a imprensa sabia e a direção não sabia? Reivindicação de reajuste de 35% e vários outros. Os próprios depoimentos dos empresários, eles reconhecem que houve uma assembleia dentro da Cobrasma durante o dia 16, uma assembleia de negociação, em que estavam presentes representantes da Secretaria do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, é um órgão federal, um órgão estadual, empresários da Cobrasma e trabalhadores. E nessa assembleia foram apresentadas reivindicações segundo o depoimento dos trabalhadores, inclusive depoimentos registrados em oitivas feitas pelo próprio DOPS, que prendeu os trabalhadores, né, e fez aquela oitiva indagando o que vocês queriam com a greve. E os trabalhadores disseram, nós queríamos um reajuste salarial. Então, a presença de reivindicações ela fica evidente, tanto pelo fato da imprensa, praticamente desses 6 jornais, todos já registram no próprio dia 16, nas suas reportagens, o rol de reivindicações, insalubridade, adicional de insalubridade, reajuste de 35%, quanto no depoimento dos trabalhadores registrado pela própria polícia, no dia 18 de julho. Eles falam das reivindicações. Então, é muito comum que, e isso foi muito usado nessa criminalização da greve, se a greve não tinha reivindicações, ela, portanto, era uma greve que tinha segundas intenções, né? Era uma articulação já visando a subversão, visando desestabilizar. Eles tinham a ousadia de dizer que desestabilizar a democracia, né? Embora fosse uma ditadura, o Jarbas Passarinho usou esse discurso, né? Dizendo que era um atentado contra a segurança pública. Então, um aspecto era a ausência de reivindicações, e um outro muito complicado, que era, como foi uma greve com ocupação, eles alegavam, então, que os administradores, uma parte deles, né, que eram um grupo de engenheiros que se fechou numa sala e que então foi alegado que eles estavam sendo mantidos como reféns. E no discurso da repressão, isso aparece muito reiterado, né, que seria uma invasão dessas forças militares e policiais
a Cobrasma para libertar supostos reféns. E esse discurso ele não seria possível de ser construído sem a iniciativa, o endosso, a reiteração da direção da Cobrasma, que muitos anos depois, inclusive, né, na Comissão da Verdade, reiterava esse discurso dos reféns e das ameaças, né, que foi o discurso, então, que justificou essa violência toda. Né? No nosso projeto, a gente busca desmontar isso, né, rapidamente. Eu diria assim, houve também ocupação, como a Cláudia mencionou, na greve de Contagem, em abril, da Belgo-Mineira. Foi uma greve também com ocupação de fábrica, né? Porque greve de rua, naquele momento, era muito difícil fazer pelo ambiente repressivo. Então, houve também uma escolha por esse aspecto, de fazer uma greve dentro da própria fábrica, como aconteceu em 78 depois, as greves muito parecidas, né, de braços cruzados e máquinas paradas, eram greves com ocupação da fábrica, só que ela não permaneceu ocupada o dia inteiro, em 78. Era um esquema um pouco diferente, mas foram greves com ocupação. Isso é um ponto. O outro é que, além da Cobrasma, essas pesquisas que nós fizemos na imprensa da época registra que também foram ocupadas a Barreto Keller, que é outra metalúrgica, a Lonaflex, também a Brown Boveri no dia seguinte. Várias fábricas foram ocupadas, mas essa violência descomunal foi empregada exclusivamente na Cobrasma, né, na invasão do dia 16. E aí as consequências repressivas foram muito pesadas, né, de cerca de 300 presos no dia 16, segundo depoimentos. Né. No final, nós conseguimos documentar assim, materialmente 91 prisões. Mas essas prisões elas tiveram um percurso que nós não conseguimos ainda, embora nós tenhamos solicitado essa documentação para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nós não tivemos ainda a resposta. Mas houve um primeiro encaminhamento dos presos para a delegacia de Osasco, onde foi feita uma triagem. E daí um grupo foi encaminhado depois para o DOPS. Então, essa triagem na delegacia, essa documentação é que nós tivemos que entregar o projeto sem receber essa documentação, porque ela foi pedida e não foi disponibilizada. Por isso que dá uma diferença em vários depoimentos, se referindo a cerca de 300 prisões no primeiro dia, mas depois a gente encontra apenas 91, porque uma das explicações que a gente supõe é que nessa triagem na delegacia, né, algumas pessoas foram soltas, outras foram encaminhadas para o DOPS. Mas no segundo dia, a greve começa no dia 16. No dia 18, o sindicato sofre uma intervenção, a segunda da sua história, porque ele já tinha sofrido uma intervenção em 64 com golpe. Então, é um sindicato de metalúrgicos de Osasco bastante atacado por esse esquema repressivo da ditadura e do empresariado. E sofre a segunda repressão no dia 18 e ele é desocupado, porque os trabalhadores, entre o dia 16 e o dia 18, eles procuram algum lugar para ficar, e é o sindicato. Né? E então é determinada essa intervenção e são feitos mais cerca de 120 prisões nesse dia, na madrugada do dia 18 de julho. Depois os trabalhadores vão para a paróquia de Santo Antônio, em Osasco, que também é invadida e tem mais uma leva de prisões. Então, há alguma coisa que a justiça caracteriza, a justiça de transição, como prisões em massa. Esse episódio da greve, ele gerou esse fato político-jurídico que é prisões em massa de trabalhadores, alguns familiares, mas principalmente trabalhadores dessas várias empresas, né, que estavam dentro da fábrica, estavam no sindicato, estavam na igreja. Isso teve um efeito arrasador sobre a cidade de Osasco, né, e sobre o movimento de greve de trabalhadores e, indiretamente, o movimento estudantil, que estava se mobilizando em solidariedade à greve de Osasco. Né? Alguns estudantes, que inclusive foram presos, a gente registrou isso, porque eles estavam presentes ali,
foram para Osasco quando começou a greve, e aparece o nome de 3 estudantes da USP que estavam presentes, mas havia uma articulação maior, não só aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também, o movimento estudantil se manifestando em solidariedade à greve de Osasco, e então essa reação repressiva ela foi arrasadora mesmo, né? Vai haver, então, resumindo, cassação de mandatos de 24 dirigentes sindicais do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Inquérito contra trabalhadores, aberto no DEOPS. 30 inquéritos contra trabalhadores. Prisões, cerca de 91 prisões documentadas. Não é que tenha sido só 91 prisões. A gente conseguiu os nomes e as fichas de 91 presos, em geral, sendo 38 da Cobrasma. Demissões também que vão sendo feitas depois da greve. O caso de banimentos, como a Cláudia lembrou, do padre Pierre Valtier, do José Ibrahim, foi banido do território nacional depois, em troca do embaixador norte-americano, né? Mas tem sobre o padre Valtier recai essa pena de banimento. Era um padre dominicano, que era operário da Brazeixo, foi banido do território nacional. Então, é uma ação repressiva muito violenta. Tem informações na pesquisa de vocês em relação a quadro de funcionários, de pessoas que estão ligadas a antigos cargos no regime militar e que vão para a Cobrasma depois de uma demissão? Alguma espécie de infiltrado ali para também participar dessa parte de vigilância? Nós temos, antes de 64, a documentação material, relatório de infiltrado dentro da Cobrasma. Tem o nome da pessoa, não vou falar aqui, mas tem um nome, tem as ações, ele prestando conta, ele foi contratado como operário da Cobrasma para vigiar a greve, etc. Né? Isso a gente conseguiu documentar. E depois tem pelo menos 2 depoimentos do próprio José Ibrahim, de um outro dirigente da Comissão de Frau João Batista Cândido, operários da Cobrasma, falando do conhecimento que eles tinham sobre agentes do DOPS infiltrados dentro da Cobrasma. Diga-se de passagem, tem depoimentos sobre outras empresas, isso é bastante recorrente, né? Tanto é que a gente, numa outra pesquisa, caracterizamos como um novo regime fabril, porque era um regime fabril de uma vigilância militarizada pela presença de agentes, tanto no corpo de segurança interno, né, chamava segurança empresarial, então eram pessoas identificadas, mas também clandestinos, tanto dentro da linha de produção, como nos ônibus, empresas que forneciam transporte, também tem denúncia. Então, não é de se espantar que isso ocorresse dentro da Cobrasma. E tem alguns nomes de um general, por exemplo, que trabalhava na Brazeixo, tem uma denúncia de que ele possivelmente era um agente de repressão, ele era diretor da Brazeixo, né? E dentro da Cobrasma, o caso também mais surpreendente é a presença com ficha funcional, inclusive, do Harry Shibata, o conhecido o conhecido médico do Instituto Médico Legal, que foi denunciado por várias vítimas de tortura como aquele médico que acompanhava a dosagem da tortura e depois fornecia para o caso do Vladimir Herzog, por exemplo, do Manuel Fiel Filho, laudos de atestado de óbito, mascarando as causas da morte por consequência da tortura. Essa figura era um funcionário da Cobrasma. Tem algum caso que ligue a morte e a tortura? Quais são esses? É um relato de um número muito alto? Ou a maior presença assim, de violação de direitos ligados à greve especificamente são as prisões? A maior quantidade é de prisões. Nós obtivemos também um documento
do próprio DOPS, registrando uma denúncia que um deputado estadual do MDB da época, chamado Davi Lerer, ele fez de que 4 trabalhadores da Cobrasma que estavam presos, entre eles o José Campos Barreto e o padre Valtier, estavam sofrendo tortura. Então, tem esse discurso, essa denúncia desse deputado acusando o Estado de praticar, naquele momento ali, em 68, ainda em agosto, sai esse material que nós encontramos, né, de esses 4 casos de tortura física mesmo. Né? Agora, todos esses trabalhadores que foram presos, banidos do Brasil, perderam emprego, são formas de tortura psicológica, assédio não, é tortura moral mesmo, né? De violência física, violência moral contra esses trabalhadores, mas casos de Até a tortura física. criação das listas sujas, por exemplo, ela viola o direito ao trabalho, que é algo que está na Declaração dos Direitos Humanos, né? Então você tem não tem a tortura física, mas você tem tortura psicológica em todos as outras violações dos direitos humanos, né? Como eu trabalhei bastante com os testemunhos dos familiares e dos trabalhadores, dos agentes sindicais, né? Eu acho que essa é uma dimensão específica, né, desse processo, que seria esse processo de memória, reparação e justiça. Né? Eu acho que a gente está nesse projeto para alcançar exatamente esse lugar, né, que é o lugar de poder reconstituir a história, poder ouvir essas pessoas, né, poder reparar e fazer justiça efetivamente. Então, por exemplo, no caso do Harry Shibata, quero só reiterar, porque eu acho que foi uma descoberta muito importante dessa pesquisa, né? Ela vem de um testemunho anônimo, né? Isso passou a presença, né, a ficha de trabalho que nós encontramos do Harry Shibata, que nos foi fornecida pela própria Cobrasma, e nós fornecemos à Cobrasma um número X de nomes, né, de fichas de trabalho, dentre elas o nome do Harry Shibata, que nos havia sido soprado, né, por um testemunho. Mas essa é a nossa grande pergunta para a Cobrasma agora, né? Eu acho que a Cobrasma é que nos deve a resposta dessa questão, que é, afinal, né, qual era a função do Harry Shibata, uma pessoa de São Paulo, que trabalhava no Instituto Médico Legal, porque ele também tem registro, né, no Instituto Médico Legal neste mesmo período, como funcionário também de uma empresa. Quer dizer, isso é um grande mistério, né? Que eu acho que ainda, por isso que ainda cabe maiores investigações. E uma coisa que a gente discutiu muito também a questão econômica em relação à família do trabalhador, que está implicada nisso, né? Porque esses trabalhadores ou irão ser demitidos e perder o emprego, ao não voltar mais para a fábrica, né? Então, eu acho que a gente tem que falar de muitas coisas, né? No que são essas violações, essas possíveis violações cometidas pela fábrica ou pelas empresas, em relação aos trabalhadores, aos sindicalistas, né, e ao entorno de tudo isso, né, familiares, militantes das igrejas católicas, estudantes, ou a cidade de Osasco, de uma maneira geral. Para a gente entrar nessa parte de reparação, que é um objetivo que faz parte do projeto, né? Ele não é só uma pesquisa meramente acadêmica, mas ele tem um objetivo a ser atingido. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês falando sobre esse objetivo da pesquisa e até, se puderem, adicionar alguma dificuldade que vocês tiveram em relação a ter acesso às informações, porque é uma fala recorrente dos outros pesquisadores de outras empresas, que as próprias empresas não querem ceder esses arquivos,
então tem um trabalho muito difícil de chegar até essas informações. Acho que é importante assinalar, além da questão da reparação, que eu vou falar um pouquinho, que esse projeto ele se volta talvez mais para o futuro do que para o passado, na medida em que nós estamos lidando aqui no plano político e jurídico com os desdobramentos de uma tentativa de golpe de Estado no começo do ano de 2023, no 8 de janeiro. E ontem saiu uma espécie de parecer da Procuradoria-Geral da República, né, indicando as diversos crimes cometidos por uma parte dos manifestantes que foram presos no dia 8 de janeiro, desses partidários da direita do golpe que foram e estão presos. E o que ficou evidente, é uma das linhas de investigação do presente, é que não teria sido possível essa tentativa de golpe sem uma participação empresarial. Já se tem algumas coisas de empresas do ramo de transportes grandes, não são caminhoneiros particulares, né? São caminhões de grandes empresas ligadas ao garimpo, está sendo investigado. Mas, de toda maneira, não teria sido possível manter aqueles acampamentos, nem a ação que foi tentada no dia 8 de janeiro, sem um apoio empresarial. A diferença em relação a 64 é que o apoio empresarial ganhou, né? Hoje, essa tentativa de golpe dos empresários envolvidos em 2023, eles foram derrotados, colocaram e continuam a colocar o Estado Democrático de Direito sob ameaça, né, mas estão sendo caracterizados como criminosos. Em 64, né, os golpistas venceram e aí, né, nós temos até hoje essa ausência de uma investigação efetiva sobre as responsabilidades empresariais. Então, a nossa pesquisa visa a reparação, visa a verdade e visa a justiça. Aliás, visa contribuir com esse processo, né, chamado da justiça de transição, e as propostas de reparação, elas têm, uma parte delas, esse objetivo, esse escopo. Por exemplo, um reconhecimento da colaboração dessa empresa com esses fatos que nós estamos apontando, né? Cooperação com a instalação e a manutenção da ditadura. Esse é um dado de reparação. Um outro, a continuidade do financiamento das pesquisas, porque uma parte foi feita, mas tem outras empresas, ou essas mesmas empresas, que demandam uma continuidade das pesquisas. Esse projeto, de uma maneira geral, ele já contribuiu para trazer para dentro da historiografia, para dentro do campo do debate, uma questão que eu acho que está muito articulada ao tempo presente. E por isso eu também comungo aqui da fala do Murilo, que isso é uma pesquisa que olha muito mais para o futuro do que para o passado, né? E que questão é essa? Né? Que a famosa corrupção, né? Que é um dilema tão grande, um problema tão grande, né? Colocado pelos setores, inclusive empresariais no Brasil, eles não são efetivamente elucidados, né? Todo esse processo não é efetivamente elucidado se a gente não olhar efetivamente para todos esses processos de facilitação do acesso das empresas a essas agências de fomento, aos fundos públicos, a essa troca de apoio material, político e financeiro, né? Que a gente consegue visualizar claramente, né, com essa pesquisa que a gente fez em relação à Cobrasma e que a gente conseguiu visualizar claramente nas outras, né, 10 outras pesquisas que a gente acompanhou nesse grupo, né, nesse primeiro grupo aí de investigação. Né? Então, isso é um ponto de reparação que eu acho que está em processo e que é muito importante a gente frisar. E aí eu vou frisar também,
né, o outro lado, né, que é justamente a gente reparar os danos de tudo isso, né, reparar individualmente as pessoas que foram prejudicadas, mas também repararmos socialmente, né, não só o Brasil, como a cidade de Osasco de uma maneira geral, que acho que foi um território que sofre muito diretamente, né, e incisivamente essas ações. Então, eu quero agradecer a participação de vocês e agradecer a quem assistiu até aqui e relembrar que aqui na descrição a gente vai ter o link da playlist dessa série que a gente está realizando. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.